Seja muito bem-vindo ao canal Louvor e Adoração Católica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria estejam com você e com toda a sua família. É uma grande alegria ter sua companhia em mais um momento de fé, conhecimento e evangelização. Aqui buscamos fortalecer nossa caminhada cristã por meio da Palavra de Deus, da oração e dos ensinamentos da Igreja Católica. Hoje, convido você a embarcar em uma verdadeira viagem pela história. Você já se perguntou como a Bíblia chegou até as nossas mãos? Quem escreveu seus livros? Como a Igreja reconheceu quais escritos eram inspirados por Deus? E por que a Bíblia Católica possui 73 livros? Essas são perguntas que despertam a curiosidade de muitos cristãos. E ao longo deste vídeo, vamos conhecer os acontecimentos que marcaram a formação das Sagradas Escrituras. Desde os antigos manuscritos do povo de Israel até o reconhecimento do cânon bíblico pela Igreja, descobriremos como Deus conduziu a história para que sua palavra fosse preservada através dos séculos. Nosso propósito não é criar divisões, mas conhecer a riqueza da história da nossa fé, compreendendo os fatos históricos à luz da tradição da Igreja Católica e valorizando o imenso tesouro que Deus confiou ao seu povo, a Sagrada Escritura. Antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal Louvor e Adoração Católica, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos. Assim você nos ajuda a levar a Palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Agora, abra o seu coração, permaneça conosco até o final e vamos conhecer juntos a extraordinária história da Bíblia, o livro que transformou a humanidade e continua revelando o amor de Deus a cada geração. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração durante esta caminhada. Vamos começar. A história da formação da Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia da Igreja Católica não surgiu de uma única vez, nem foi escrita por uma única pessoa. Ela é fruto de uma longa história, guiada pela fé e preservada ao longo de séculos. Tudo começou muitos séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. O povo de Israel transmitia a palavra de Deus inicialmente de forma oral. Com o passar do tempo, essa tradição foi sendo registrada em escritos que hoje conhecemos como os livros do Antigo Testamento. Entre os séculos 13 e 2 a.C., muitos judeus viviam na cidade de Alexandria, no Egito, onde o idioma mais falado era o grego. Como muitos já não compreendiam o hebraico, foi realizada a tradução das escrituras para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, LX. A Septuaginta continha os livros encontrados na Bíblia Católica atualmente, incluindo Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Sirácida, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e partes adicionais de Éster e Daniel. Quando Jesus iniciou seu ministério, não deixou um livro escrito. Ele anunciou o reino de Deus por meio de sua pregação e confiou aos apóstolos a missão de ensinar todas as nações. Após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos começaram a escrever cartas e relatos sobre sua vida, entre aproximadamente os anos 50 e 100 d.C. Foram escritos os 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Nos primeiros séculos do cristianismo, diversas comunidades utilizavam diferentes escritos. Alguns eram reconhecidos como inspirados, outros eram considerados apenas edificantes. Por isso, tornou-se necessário definir oficialmente quais livros faziam parte das Sagradas Escrituras. No ano 382 d.C., durante o pontificado do Papa Dámaso I, o Sínodo de Roma apresentou uma lista com 73 livros que hoje formam a Bíblia Católica. Poucos anos depois, os concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 e 419 d.C., confirmaram essa mesma lista de livros, consolidando o cânon bíblico utilizado pela Igreja. Depois que o cânon das Escrituras foi reconhecido pela Igreja, iniciou-se uma nova missão: preservar a palavra de Deus para as futuras gerações. Naquela época não existiam gráficas nem computadores.
Cada exemplar da Bíblia era copiado manualmente. Monges dedicavam anos de suas vidas nos mosteiros, escrevendo cada palavra com extrema atenção sobre pergaminhos feitos de pele de animais. Era um trabalho lento e cuidadoso. Um único erro poderia comprometer todo o manuscrito. Por isso, os copistas revisavam constantemente os textos, garantindo que fossem transmitidos com fidelidade. Durante séculos, esses manuscritos foram preservados em mosteiros, igrejas e bibliotecas espalhadas pela Europa, pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Mesmo em tempos de guerras, perseguições e invasões, muitos cristãos arriscaram suas próprias vidas para proteger as Sagradas Escrituras. Enquanto isso, o cristianismo continuava a se expandir. Missionários levavam o Evangelho para diferentes povos e a palavra de Deus era anunciada em diversas línguas. A Bíblia começava a ultrapassar fronteiras e alcançar novas nações. No final do século IV, São Jerônimo concluiu a tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata. Durante mais de 1000 anos, essa tradução tornou-se a principal referência para a Igreja Católica no Ocidente, sendo utilizada na liturgia, nos estudos e na formação dos fiéis. Muitos acreditam que a Bíblia ficou escondida durante a Idade Média. Na realidade, ela era amplamente utilizada nas celebrações da Igreja, nos mosteiros, nas universidades e pelos estudiosos. No entanto, devido ao alto custo de produção dos manuscritos e ao elevado índice de analfabetismo da população, poucas pessoas possuíam um exemplar completo. Tudo começou a mudar por volta de 1450, quando Johannes Gutenberg desenvolveu a imprensa de tipos móveis. Pela primeira vez na história, tornou-se possível produzir livros em grande quantidade. A Bíblia foi um dos primeiros grandes livros impressos. A chamada Bíblia de Gutenberg marcou uma revolução na preservação e na divulgação das Escrituras, permitindo que o texto sagrado chegasse a muito mais pessoas. Poucas décadas depois, a Europa viveria um dos períodos mais marcantes de sua história, a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero publicou suas famosas 95 Teses, criticando práticas da Igreja de sua época. O movimento deu origem a novas comunidades cristãs e também trouxe discussões sobre quais livros deveriam compor o Antigo Testamento. Lutero adotou como referência o cânon hebraico para o Antigo Testamento, composto por 39 livros. Já a Igreja Católica permaneceu fiel ao cânon utilizado desde os primeiros séculos, baseado na Septuaginta e confirmado pelos concílios antigos. Para esclarecer definitivamente essa questão, o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, declarou oficialmente o cânon das Escrituras reconhecido pela Igreja Católica. 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 73 livros. Essa decisão não representou a criação de novos livros, mas a reafirmação da lista que já vinha sendo utilizada pela Igreja havia mais de 1000 anos. Ao longo do século seguinte, a Bíblia continuou sendo traduzida para centenas de idiomas. Descobertas arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947, revelaram manuscritos extremamente antigos que confirmaram, em grande medida, a fidelidade da transmissão dos textos bíblicos ao longo dos séculos. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido, publicado e distribuído da história da humanidade. Ela continua inspirando bilhões de pessoas em todo o mundo, permanecendo como uma das maiores heranças espirituais e culturais da civilização. Para a Igreja Católica, a Bíblia não é apenas um conjunto de livros antigos. Ela é a palavra de Deus escrita, lida e interpretada à luz da tradição apostólica, preservada pela comunidade cristã desde os tempos dos apóstolos até os dias atuais. Depois de conhecer essa extraordinária jornada, talvez você tenha percebido que a história da Bíblia vai muito além de datas, manuscritos, concílios e traduções. Cada capítulo dessa história revela algo ainda mais profundo: o cuidado de Deus para que sua palavra nunca se perdesse. Ao longo dos séculos,
Impérios surgiram e desapareceram, guerras devastaram nações, bibliotecas foram destruídas, cristãos foram perseguidos e muitos deram a própria vida por causa da fé. Ainda assim, a palavra de Deus permaneceu firme. Isso nos mostra que a Bíblia não é apenas um livro antigo, preservado pela capacidade humana. Ela representa uma herança espiritual que atravessou gerações e continua alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante do que todas as que respondemos até agora. De que adianta conhecer a história da Bíblia se nunca permitirmos que a Bíblia faça parte da nossa própria história? Podemos saber quem escreveu seus livros, conhecer os concílios que reconheceram o cânon, entender as traduções e os acontecimentos históricos. Tudo isso é valioso. Porém, o verdadeiro propósito das Sagradas Escrituras não é apenas informar a mente, mas transformar o coração. A Bíblia não foi preservada durante tantos séculos apenas para ser estudada. Ela foi preservada para ser vivida. E é exatamente sobre isso que vamos refletir agora. Convido você a permanecer comigo por mais alguns minutos. Talvez a reflexão que você ouvirá a seguir seja a parte mais importante deste vídeo, porque ela nos leva a fazer uma pergunta pessoal. Qual espaço a palavra de Deus ocupa na minha vida? Vamos refletir juntos. A Bíblia, muito mais que um livro. Ao conhecer a história da formação da Bíblia, percebemos que ela não chegou até nós por acaso. Cada página atravessou séculos de desafios, perseguições, guerras e transformações. Homens e mulheres dedicaram suas vidas para preservar aquilo que acreditavam ser a palavra de Deus. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Se tantas pessoas deram a própria vida para que a Bíblia chegasse até nossas mãos, qual é o lugar que ela ocupa em nossa vida hoje? Vivemos em uma época em que temos acesso à Bíblia pelo celular, pelo computador e em inúmeros idiomas. Nunca foi tão fácil abrir as Escrituras. No entanto, nunca foi tão comum deixá-las fechadas. A palavra de Deus não foi preservada apenas para ser admirada em uma estante. Ela foi preservada para transformar corações, fortalecer famílias, iluminar decisões e conduzir cada pessoa ao encontro com Cristo. Quando abrimos a Bíblia com fé, não estamos apenas lendo um texto antigo. Estamos permitindo que Deus fale conosco. Cada versículo pode trazer esperança para quem está desanimado, consolo para quem sofre, direção para quem está perdido e coragem para quem enfrenta dificuldades. A história da Bíblia também nos ensina algo precioso. Deus sempre encontrou maneiras de fazer sua palavra chegar às pessoas. Passou pela tradição oral, pelos manuscritos escritos à mão, pela imprensa e hoje pelos meios digitais. Os instrumentos mudam, mas a mensagem permanece a mesma. Talvez a maior pergunta não seja como a Bíblia foi preservada ao longo dos séculos. A verdadeira pergunta é: estamos permitindo que essa palavra transforme nossa vida? Conhecer a história da Bíblia é importante. Estudar sua formação fortalece nossa fé, mas tudo isso perde o sentido se a palavra permanecer apenas na mente e nunca alcançar o coração. Que cada página lida nos aproxime mais de Deus. Que cada ensinamento se transforme em atitudes de amor, perdão, misericórdia e esperança. E que possamos transmitir às próximas gerações não apenas um livro, mas uma fé viva, alimentada pela palavra, que continua iluminando o caminho de milhões de pessoas. Porque a Bíblia não é apenas um registro da ação de Deus no passado. Ela continua sendo, todos os dias, um convite para que Deus escreva uma nova história em cada um de nós. Que possamos abrir a Bíblia com reverência, lê-la com atenção, meditá-la com humildade e, acima de tudo, vivê-la com fidelidade. Assim, a palavra que atravessou os séculos continuará produzindo frutos em nosso tempo e em nossas vidas. Amém. Chegamos ao final desta jornada pela história da Bíblia e espero que este conteúdo tenha enriquecido sua fé e ampliado seu conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. Hoje aprendemos que a Bíblia não surgiu de um dia para o outro. Ela foi escrita ao longo de muitos séculos, preservada com dedicação por inúmeras gerações e reconhecida pela Igreja,
após um cuidadoso discernimento. Conhecemos a importância da Septuaginta, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, dos concílios e daqueles que, com coragem e fidelidade, ajudaram a transmitir a palavra de Deus até os nossos dias. Mais do que conhecer fatos históricos, somos convidados a compreender que Deus sempre conduziu a história da salvação. A Bíblia não é apenas um registro do passado, ela continua sendo uma fonte viva de ensinamentos, esperança e encontro com Cristo. Que este vídeo desperte em você o desejo de abrir a Bíblia todos os dias, meditar sua mensagem e colocá-la em prática. Afinal, não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso permitir que ela transforme nossa maneira de pensar, de amar e de viver. Se este conteúdo foi importante para você, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com sua família e seus amigos e inscreva-se no canal Louvor e Adoração Católica. Dessa forma, você nos ajuda a continuar evangelizando e levando a riqueza da fé católica a cada vez mais pessoas. Escreva também nos comentários qual parte da história da Bíblia mais chamou a sua atenção. Sua participação fortalece nossa comunidade e pode inspirar os próximos conteúdos do canal. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Que nosso Senhor Jesus Cristo fortaleça sua fé. Que a intercessão da Virgem Maria o acompanhe em todos os momentos e que o Espírito Santo ilumine sua mente para compreender cada vez mais as Sagradas Escrituras. Muito obrigado por sua companhia. Nos encontramos no próximo vídeo, aqui no Louvor e Adoração Católica. Fique com Deus e até a próxima.